Amém. Nós vamos agora na lição do curso Fé, né? Nós estamos na lição número 34, nós vamos para a parte 9 e vamos aprender mais um pouco de todas essas orientações santas, preciosas, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo, dentro da Palavra de Deus, está nos fornecendo. Eu espero que o curso Fé esteja lhe ajudando, que você esteja não só participando de um curso, mas sim, aliás, assistindo a um curso, mas participando, fazendo-se participante dessas revelações que o Espírito de Deus tem nos dado. Porque senão eu estou perdendo meu tempo, você está perdendo o seu, né? Mas muitas pessoas, eu acho, que estão apropriando da palavra de Deus. E vale a pena, meu irmão. Vale a pena te conhecer o nosso Deus, ter comunhão com Ele, assumir a nossa posição na palavra e passar a ser pessoa vitoriosa. Eu tenho plena, total certeza que Jesus de Nazaré jamais muda, a palavra de Deus jamais falhará. E tudo aquilo que Ele nos ensinou foi com um propósito para que nós passássemos a ser vencedores em todas as situações. E nós, nesse curso, nós paramos na lição 34, cujo título é a libertação dos espíritos maus, e hoje nós estamos na parte 9. O título da parte 9 é O Acusador dos Filhos de Deus. Eu queria que você visse isso que Deus nos revela sobre o diabo, porque tem muitas pessoas sendo destruídas, vivendo uma vida miserável, porque não sabe que o diabo tem esse nome por causa da missão dele. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o Espírito Santo fala assim, ó. E ouvi uma grande voz através do apóstolo João, que dizia: agora está chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O nome diabo significa caluniador. O nome Satanás significa adversário. E aqui em Apocalipse diz que o diabo, ele é o acusador dos filhos de Deus. Muitas pessoas vivem com um tormento mental muito grande. Eles, quando estavam no mundo, antes de conhecer a Jesus, eles praticaram coisas erradas, em alguns casos até coisas horríveis, e eles não conseguem se perdoar. Algumas vezes eles estão na igreja, eles ouvem uma mensagem, aquela mensagem ilumina o coração deles, e eles sabem que Deus está falando com eles aquilo, Deus mostra, Deus tira a cortina, né? E eles veem assim um mar de bênçãos, e quando eles vão tomar posse daquela bênção, quando eles vão reivindicar o direito que eles têm àquela bênção, lá dentro deles, uma voz os adverte, uma voz os diz que eles não merecem aquela bênção e que Deus não vai dar aquilo para eles. Eles não se sentem dignos. Às vezes ele não chega a ouvir uma voz, não. Vem aquela sensação, aquele sentimento, e eles acham que são honestos. O que eu vou fazer, né? Eu tentei, mas eu não mereço. Eu pequei muito. Eu fui muito longe. E não há perdão para mim. Como é que eu posso falar de Jesus se eu vou encontrar pessoas a quem eu fiz poucas e boas? Ela vai me envergonhar. O que essas pessoas não entendem? Duas coisas. Primeira é o seguinte: na hora que você aceitou Jesus como Salvador, você foi perdoado. Não há mais pecado para você. Não há. Na hora que você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus recriou você. Todos aqueles pecados passados que você cometeu foram cometidos na ignorância. E você é uma nova criatura. Você não aceitou Jesus? Você não nasceu de novo? Você não passou pelas águas do batismo? Então, a velha natureza foi sepultada. Você agora é uma nova criatura.
Resultado: não há razão para você ficar agora pensando naqueles pecados que um dia você cometeu, que um dia você barbaramente teve coragem de fazer aquela coisa. Então essa é uma razão. Há uma pessoa que disse que desde que Deus pegou os seus pecados e os lançou no mar do esquecimento, por que pegar o caniço e lá ficar pescando o pecado? Não, deixa ele para lá. Mas tem pessoas que vivem martirizadas assim. Eram crianças, eram na mocidade, ou mesmo já adultos, e um dia fizeram uma coisa errada. Olha, são poucas as pessoas no mundo, se é que se pode encontrar alguém que um dia não fez algo errado. Agora, depois que se aceitou Jesus, se foi perdoado, se foi refeito. Então não tem que ficar pensando naquilo. Mas, missionário, o Espírito Santo está me convencendo. Bom, essa é a segunda questão do assunto. O nome do diabo é o acusador dos filhos de Deus. E que os acusava dia e noite. Na maioria das vezes, não é o Espírito Santo que está nos convencendo. É o diabo. Há muitos anos atrás, eu assisti uma reunião em que a pessoa foi usada na palavra do conhecimento. É um dom do Espírito Santo. Eu fui numa igreja, no Rio de Janeiro, eu era rapazinho, eu nunca vou esquecer isso. E a moça que estava dirigindo a reunião, ela até tinha um programa infantil em que ela se chamava Tia Rosinha, o nome dela é Antonieta, é uma senhora de Deus, e ela talvez nem lembre disso. De mim ela não deve lembrar, ela me conhece, mas daquela reunião não dava, né? Era rapazinho e não era conhecido dela. Mas eu estava na reunião, foi na Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, se não me engano, foi um sábado de manhã, foi um dia assim que ela tinha uma reunião, e na hora ela disse: olha, Deus está me falando aqui, e deu para ela aquele entendimento, que tem uma pessoa aqui que está a ponto de ficar louca. E essa pessoa acha que ela pecou contra o Espírito Santo e que por isso não há perdão para ela. E, minha irmã, você não pecou. A moça ficou em pé, mas a moça chorava, as lágrimas desciam. Ela dizia: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. E ela deu testemunho. Irmãos, 3 anos. O diabo colocou na minha cabeça, eu pensei que fosse Deus falando comigo. É um negócio tão sujo, ela disse, tão sério, que eu não posso nem contar para vocês. Se eu contar, talvez nisso aí eu já pegue. Então eu achava que eu tinha feito esse pecado contra o Espírito Santo e que eu não tinha perdão. E ela chorava e dizia: você não sabe o que é passar 3 anos com esse pecado me acusando dia e noite na consciência. Então essa irmã foi usada e disse: você não pecou. Deus teve que dar essa revelação para ela. Esse caso, então, de pecar contra o Espírito Santo, de vez em quando a gente encontra pessoas que acham que cometeram, porque é um pecado imperdoável. Agora, quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela se torna como um animal. Você já viu o cavalo, a égua, o boi chegar na igreja para assistir o culto? O que você veio fazer aqui? Bom, eu vim falar que aqui tem um culto hoje, eu vim adorar a Deus. Não, eles não sentem nada. Eles são de outro reino. Você já viu eles sentar lá no passo lá e levantar as patinhas e ficar aleluia, aleluia? Eles não fazem isso. Eles não sentem isso. Então a pessoa, quando peca contra o Espírito Santo, ela para de ter, quando um caso é muito difícil isso, ela para de ter aquela voz do Espírito Santo dentro dela. Porque esse desejo que uma pessoa tem de se converter, de orar, de buscar a Deus, é o Espírito Santo de Deus convencendo essa pessoa. Agora, quando a pessoa ela peca contra o Espírito Santo, ele abandona a pessoa. E ela fica insensível, como se fosse uma criação. Ela não sente mais desejo de a Deus. Essa moça, só em ela pensar: eu pequei contra o Espírito Santo, ela não havia pecado. Você está entendendo?
Mas Deus precisou de usar essa irmã para liberar essa outra, no dom da palavra do conhecimento, para que essa irmã fosse liberta. Eu fiquei olhando assim, eu disse, Deus, que beleza é a tua obra. E a moça chorava, ela queria abraçar todo mundo. Disse, pessoal, vocês por favor entendam o porquê que eu estou dessa maneira aqui. Vocês não sabem o que é passar 3 anos, dia e noite, achando que eu iria para o inferno, que eu pequei contra o Espírito Santo. Então, um dos nomes do diabo é o acusador dos filhos de Deus. Você vai orar. Você começa a orar e ele vem como se fosse Deus e põe lá na sua cabeça. Você não tem vergonha de ficar me clamando? Você não presta. Você adulterou, você roubou, você mentiu. E você sabe que você fez isso. Mas ora, o que diz a Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu confessei, eu fui perdoado e fui purificado. Irmão, eu tenho uma camiseta. A minha camiseta sujou-se de qualquer uma coisa. Eu não posso usar. É feio. É imundo usar uma camiseta suja. Mas eu passo ela na água sanitária. Ou no sabão em pó. E eu purifico a minha camiseta. Eu limpo. Eu posso usar. É a mesma camiseta de horas atrás. Mas só que agora está purificada, está limpa. É a mesma coisa, você confessou, você está perdoado. E quando você vai orar, vem o demônio como se fosse Deus. Ele é o acusador dos filhos de Deus e ele põe na sua cabeça, você não presta, você diz, Deus, isso é mentira desse demônio. Eu já confessei ao Senhor, eu estou perdoado. E eu estou aqui em nome de Jesus. Você vai tomar uma bênção. Na hora que você vai tomar posse da bênção, vem um demônio. Mas você sabe que Deus não ama você, porque um certo dia você errou, uma vez você fez isso. E você diz, é verdade, Deus, eu não valho nada, eu não presto, por que eu fiz isso? Não, meu irmão, Senhor, tu sabes que eu já me confessei a ti, demônio, vai embora em nome de Jesus e não me atormentes mais. Ele tenta de todas as maneiras. Se ele quer derrubar você através de um pecado sexual, você é firme, você não vai. Ele tenta derrubar você através de um roubo. Você é uma pessoa de padrão moral e não rouba, nem sequer um alfinete de uma pessoa. Ele tenta fazer você ser um assaltante de um traficante. Você também não vai. Então ele tenta fazer você, não agora como o diabo, agora ele tenta se passar por Deus, convencendo que você não vale nada. E você vai e despreza a palavra que diz, se confessarmos o pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica. Você despreza isso e você concorda. Não tem jeito. Eu pensei que daria para mim, mas não dá, eu sou um pecador, eu sou inveterado, eu não tenho jeito, eu sou diferente dos outros. Nada, 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 nada disso. O que você é diferente de muitos cristãos que não aceitam a tentação do inimigo. O convencimento que vem pelo Espírito Santo, ele é diferente. Quando uma pessoa peca, e o bom é que ela não peque nunca, mas ele é um cristão, ele peca, olha, parece que a paz dele é tirada. E ele fica num desespero, ele fica numa aflição, enquanto ele não ora. Ele orou, ele se sente perdoado. Ele confessou ao Pai. Ele foi perdoado. Aí, já não é mais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe que você orou e o Pai perdoou você. O diabo sabe. É o trabalho do diabo. É uma hora que você não está ligado na palavra. É por isso que eu sempre digo, nós temos que ficar sempre ligados na palavra de Deus. Porque quando nós nos desligamos da palavra, o diabo entra. Aí o diabo entra. Está vendo? Você é muito fraco. Eu não vou ficar perdoando você sempre. Não há mais perdão para você e você chora, Deus, não faça isso, não faça isso. E o diabo diz lá no seu coração, a sua oportunidade já passou. Tá bom, Deus, o Senhor não quer me perdoar. Nada disso, meu irmão. Deus não pode recusar o perdão se você confessa, pede o perdão e abandona o pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo. Ele nunca será infiel, Ele nunca será injusto. Para nos perdoar de todo o pecado. Só há um que não há o perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E nos purificar
de toda a maldade, injustiça, sujeira, de toda coisa ruim. Agora, o diabo tem esse ministério maligno, satânico, de dia e noite ficar nos acusando. O senhor não pode abençoar o Soares. Olha o Soares como é que é. E ele veio no Soares. Você não se conhece, Soares? Você não sabe quem você é? Fica dando um agora de santarrão aí? Uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui, o que o diabo faz com uma pessoa. Eu fui fazer uma reunião num cinema no Rio, em Realengo, parece que eu já contei. Mas foi uma reunião daquela que se empurra pela barriga. Eu não consagrei, não preguei nada de bem. E eu voltei para casa, eu vinha dirigindo meu carro, lembro até hoje onde estava passando, o carro, qual era, tal. E de repente eu fiquei sentindo assim no coração, falei, puxa, eu tenho dó desse povo. Eu não preguei nada para esse povo, empurrei com a barriga. Deus, eu estou errado. Eu não posso ser o pregador. Eu não tenho chamada, Deus, eu não tenho unção. Veja a reunião que eu fiz, pai, eu falei qualquer coisa para qualquer pessoa, fiz qualquer oração. Eu tenho pena desse povo, pai. Naquele tempo eu tinha um escritório, vivia muito bem financeiramente, escritório de assessor financeiro. Eu disse, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar com esse negócio de gastar meu tempo pregando, eu vou crescer mais nas finanças e vou sustentar mais pregadores. Eu já sustentava alguma coisa da obra de Deus. E o senhor me chamou então para ser rico, ser um empresário e financiar a tua obra. E eu já estava decidido. E chorava, porque não tem jeito, pai. Eu tenho vergonha de dizer que eu preguei a palavra hoje. Senhor, eu enganei aquele povo. Eu não impedi aquele povo de ser abençoado. Eu estava ali, ó. Se filtrasse uma fotografia minha, eu acho que eu teria até vergonha que você visse agora, se aquilo fosse filmado. Mas eu estava arrasado. De repente, eu acordei, dirigindo o carro ali. Eu estava na Marechal Fontenelle, chegando perto do Malé. Eu disse, espera aí, diabo. Você está enganado. Eu sou o pregador mais ungido do mundo. Você quer conhecer alguém ungido aqui? Eu errei hoje não ter me consagrado, mas eu vou provar que eu sou de Deus. E você tira a mão do meu ministério. Meu irmão, sem exagero, as maiores obras de libertação, de igreja de fé, que você conhece no Brasil, se você for atrás, elas saíram do meu ministério. Agora imagine você, não estou falando para você tocar trombeta para mim, não é só a igreja da graça, a igreja que é muita coisa maior, algumas saíram do meu ministério. Agora, se naquele dia eu tivesse aceitado a oferta do diabo, talvez eu fosse hoje um empresário, tivesse sustentando 10 pregadores, já tivesse aberto 50 igrejas, financiando, né? Mas era isso que Deus queria para mim? Pergunte os milhares que estavam no pecado, cego, surdo, mudo, paralítico, endemoniado, canceroso, leproso. Será isso que Deus queria para mim? Aqueles que diretamente eu ajudei no meu ministério. A você que me assiste agora. Então você vê que o diabo me acusou e quase me levou. O diabo está acusando você, está quase levando você. Firme-se na palavra de Deus. Não abra mão dos seus direitos, haja o que houver. Você tornar-se-á naquele que Deus disse que você é. E se você quiser, é isso que Deus tem para você. Amém?